A chave para ter um emagrecimento saudável e duradouro é a reeducação alimentar. Acredito que muitos de vocês já sabem disso, né? Mas é difícil conseguir. Para quem quer e vamos emagrecer, tá? Você tem diversas formas de emagrecer. Formas que podem ser prejudiciais para a sua saúde. E esse não é o nosso ponto. O nosso emagrecimento aqui que a gente quer passar para vocês como emagrecer de forma saudável, é algo duradouro, é algo que vai para o resto da vida. E não é rápido, tá? Para quem espera resultado muito rápido, não dá certo. Então, se for muito rápido, provavelmente você perde esse resultado rápido e provavelmente não é algo que seja saudável também. Antes de começar, então, a falar aqui essas coisas pra vocês, a gente vai contar um pouquinho como foi pra gente. Ó, eu e o Rafa estamos juntos há o quê? 11 anos. Quase 11 anos. Pra muita gente que pergunta, cadê o antes e depois? A gente não era gordo, obeso, igual muita gente posta aí. Saí de 120 quilos, tô com 80. Não, a gente sempre teve um corpo ok, nada atlético, né? Mas era um corpo... era ok. Magro, normal. Eu mesma, às vezes, pra quem acompanha, sabe, o meu peso de hoje, o meu peso de 8 anos atrás é o mesmo. 61 quilos eu tenho, mas eu mudei a composição corporal. Então, assim, às vezes, que é o que a gente fala também, que depois a gente entra nesse assunto, a balança. Às vezes não faz sentido você ficar preso ali a isso, tá? Então, foi um processo longo, a gente tá falando aqui de 8 anos, 7 anos de mudança de estilo de vida, e é isso que a gente quer passar aqui pra vocês e contar um pouquinho como foi isso pra gente. A gente tinha objetivos diferentes, a Pá queria perder gordura e eu queria ganhar massa muscular. Então, assim, são estilos diferentes, né, de alimentação. O meu é colocar mais comida, comer bem mais, com mais qualidade, obviamente. A Pá tem algumas restrições aí por questão do objetivo dela de perder gordura. Não agora, tá? Esse não é mais o meu objetivo, mas já foi. Foi por muito tempo o mesmo objetivo. E depois que a gente atinge o ponto que a gente quer, tudo fica mais fácil. Acho que até o corpo passa a entender que o que você está comendo, se você foge um pouco da dieta ali, não é alguma coisa que vai ser... vai virar rotina aquilo, né? É uma exceção. Uma exceção e você facilmente vai conseguir retornar ao seu plano alimentar de forma mais tranquila e mais saudável. O que a gente quer falar é diferença de regime e dieta. Regime, quando você tem uma data específica, um plano específico para chegar num objetivo e até tal data, e depois disso, você chegou no seu objetivo, volta à vida normal. Isso é um problema. Sim, ou continuar seguindo os regimes, né? Regime normalmente ele tem uma restrição muito alta. Isso. Então você vê aí regime da sopa, enfim, regime do casamento de fulano. Aí você fala, puta, vai seguir um regime aí, vamos supor, da vestido de noiva. sem carboidrato algum, fechando a boca, só tomando suco detox por uma semana, porque no próximo final de semana tem o casamento da sua prima e você quer entrar naquele vestido que você comprou, que você deseja. Depois disso, e aí? Exatamente. Se alguma coisa que foi um primeiro passo, depois daquilo você vai continuar, mas de forma saudável, esse processo de emagrecimento, ok, é válido. Mas você também não pode entrar num regime e fazer uma coisa restritiva desse por muito tempo. Porque vai faltar nutrientes pro seu corpo, vão faltar coisas que ele precisa e você não tá dando para ele. Isso é importante também, você ter um acompanhamento profissional. Eu sei que não é todo mundo que pode ter esse acompanhamento, mas ir ao médico, acho que todo mundo deveria ir, fazer exames de sangue periodicamente, aí, 6 meses, a cada um ano, enfim. Cada um tem a condição, né? Tem um tipo de condição, mas eu acho que é importante visitar, assim, não só o nutricionista, mas um médico mesmo, fazer um check-up e ver como é que está a sua saúde no geral, porque o ponto específico é esse, tá? A gente não está falando de estética, a estética ela vai vir de brinde, aí vocês vão vendo. Não que esse não possa ser o seu motivo inicial, mas a gente tem que focar aqui em saúde mesmo. Exato. Então o que a gente defende é uma mudança de estilo de vida. Se você está aqui pensando que você vai emagrecer em uma semana, esse vídeo não é para você. Tá? A gente está defendendo aqui quer passar para vocês o que a gente sabe de qualidade de vida e alimentação saudável para que você possa ter isso pro resto da sua vida. E chegar numa idade mais avançada com saúde, né? Com saúde, um corpo legal e disposição para brincar com teus filhos, para sair, para fazer um esporte. Com seus netos.
Então, e dieta? Que a gente escuta muito falando, minha dieta, dieta isso, dieta aquilo. Dieta não é algo que é específico, que nem um regime, que você tem um plano ali para seguir, tem uma data para ter o objetivo feito. Dieta é simplesmente a sua alimentação, seu cardápio do dia a dia. É o que você quer, é a sua dieta alimentar. Isso é dieta. Dieta é diferente de regime. A gente encontrou um amigo esses dias aí, ele... mas qual dieta que vocês estão seguindo agora? Eu falei, não sei te dizer qual dieta eu estou seguindo agora. Eu tô comendo, normal. Como comida normal, enfim, batata. O que você come de carboidrato? O Rafa não come carboidrato, não sei o que. Eu falei, como sim, como batata, doce, às vezes batata inglesa. Às vezes come arroz, feijão. Arroz integral, feijão, come grãos, come abóbora. Tudo isso daí é carboidrato. E não faz parte de nenhum nome de dieta específica. É simplesmente o meu planejamento alimentar que eu costumo seguir. Dieta, então, é aquilo que você... sua alimentação do dia a dia. Isso é a sua dieta. Então, com isso a gente já começa a ver que as pessoas têm na cabeça que ter uma dieta... todo mundo tem uma dieta, né? Mas que ter uma dieta e seguir um plano de alimentação saudável, ter uma reeducação alimentar é algo muito restritivo. O que de fato não é. O restritivo, geralmente, é quando você faz um regime, que aí você restringe muita coisa para perder peso rápido, que a gente já falou aqui que talvez não seja a melhor forma. Então, o ideal é que vocês não sejam radicais, principalmente se você tem uma alimentação muito errada, porque mudar da água para o vinho é uma coisa muito difícil. A gente sabe que tem que ter motivação, tem que ter muita força de vontade. E se você mudar da água para o vinho radicalmente, são pouquíssimas pessoas que conseguem manter isso por muito tempo. E se você não mantém, o que vai acontecer? Você vai voltar a ter tudo que era antes, né? Talvez até pior, né? Porque o seu corpo estava acostumado de um jeito, você passa a restringir ele de tudo que ele estava acostumado e você volta a comer aquilo. Então ele vai lembrar de lá de trás, vai falar, opa, deixa eu segurar tudo que tá entrando agora, porque pode ser que ele fique um período de novo aí, sem ingerir as coisas que eu estava acostumado, e aí ele armazena mais ainda, né? Aí volta pior do que estava. Outro ponto muito importante desses regimes, dessa alimentação muito restritiva, é que pode desencadear compulsão alimentar. Isso é muito comum. Pode ser que as pessoas não falem tanto disso por aí, mas dieta restritiva está muito ligada à compulsão alimentar. E aí já vira um problema aqui, muito mais difícil de ser tratado. Isso é muito sério, gente. Você fica 3 dias restringindo... De comida de verdade, né? Às vezes carboidrato, vamos restringir de carboidrato. E a culpa, às vezes, que você sente de comer alguma coisa, não tem que ter um equilíbrio. E aí chega no final desses 3 dias, você pega um pote de sorvete, porque você não tá aguentando mais, e mata um pote de 1 litro de sorvete, e batata frita e lanche, e aí? E assim, né? A compulsão é algo que você vai comendo, você já não tá aguentando mais e tá comendo. É algo muito sério, gente. É um problema que tem que ser tratado, é uma doença. E outro ponto principal para quem quer ter um estilo de vida mais saudável é a organização, para quem quer seguir um planejamento alimentar, né? Para quem quer ter uma reeducação alimentar. Então vamos lá, primeiro passo para você conseguir ir mudando assim, o seu estilo de vida e sua alimentação. Primeiro passo, planejamento e organização. Antes de qualquer coisa, se você não tiver isso, não vai dar certo, você não vai conseguir manter. Segundo passo, você não precisa ser radical na sua reeducação alimentar. Vai aos poucos, tira um pouquinho. Você usa 2 colheres de café no açúcar? 2 colheres de açúcar no café? Passa a colocar uma. Coloca uma. Isso, não tira tudo de uma vez, entendeu? Semana por exemplo, que vem ficou mais fácil? Coloca meia, e aí vai tirando aos poucos. Isso. E outra coisa, na sua alimentação mesmo. Eu nunca coloco nenhum legumes no meu prato. Então, não, nesse dia eu vou fazer um esforço, eu vou comer um legumes. Porque o gosto pelo sabor da comida é algo que você acostuma ao paladar. Ele vai adquirindo, né? Você vai paladar, adquirindo, ele exatamente. É adaptável. Exatamente. Então você vai comendo aquilo, você vai passar a gostar daquilo. Então, ao mesmo tempo que você não deve tirar tudo de uma vez, você deve aos poucos ir colocando aquilo que você sabe que é saudável, folhas, legumes, coisas que talvez vocês não costumem comer, e ir acostumando com aquilo. O Rafa mesmo no começo, quando há vamos abrir um muitos parênteses anos aqui que atrás... eu vou contar como eu comecei.
comecei a ir pra academia porque eu assim queria também. ficar fortão. E eu entrei na academia, comecei a fazer musculação. E aos poucos fui entendendo que, você vê que o pão é vilão, você vê umas coisas assim. Eu falei, eu vou cortar o pão então. Aí parei de comer pão. Aí vi que perdi um pouco de gordura, que já tive mais definição muscular. Eu falei, opa, dá resultado isso daqui. O que tem no pão que faz mal? Aí comecei a me aprofundar mais, comecei a pesquisar mais sobre isso. Aí, segundo passo, falei, não, vou cortar então tudo que tem açúcar, eu vou tirar da minha dieta, vou tirar da minha alimentação pra ver se eu melhoro. Tirei todo o açúcar, comecei a melhorar mais ainda. Mas, só um parênteses, talvez isso não funcione pra você, tirar de uma vez todo o açúcar. É que o Rafa, ele Não, mas não consegue... foi de uma vez, esse é o ponto, tá? Comecei a deixar de comer pão, depois falando assim, parece que foi muito rápido, mas não é. Depois fui tirando açúcar, aí tirei a adição de açúcar, na verdade. Depois eu fui entendendo que alimentos industrializados que tinham açúcar e fui evitando eles, e assim aos pouquinhos a gente começa a entender, você começa a ver resultados positivos, começa a se animar com os resultados, procura saber mais ainda e vira um círculo vicioso aí do bem. Vamos colocar aqui, então... Só que também não pode ficar louco, né, com isso, pra não ter um problema aí. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a organização e o planejamento. O que é organização? Não é você colocar a marmitinha bonitinha ali. É você organizar o seu dia a dia, a semana, quiçá o mês, né? Acho que um mês é demais. de Mas o seu planejamento dia e alimentar. sua semana é legal você planejar. Por quê? Porque se na hora do aperto, da fome, você não tem planejado nada, com certeza você vai comer a primeira coisa que vier pela frente. Tá, mas o que é esse planejamento? Não tem planejado nada o quê? É levar comida pra rua. Você vai sair pra trabalhar, vai sair pra passear, tem que ter alguma coisa com você. Se você não sabe o que vai encontrar no caminho, diferente de eu falar, vou sair pra comer alguma coisa, tá? Então você sabe que você vai no restaurante X, que provavelmente tem a refeição que você quer ali, que está dentro do seu planejamento alimentar, não vai levar nada, óbvio. Mas se você sai para trabalhar na rua... Vai ficar, sei lá, 8 horas fora de casa, sem saber aonde você vai comer, sem saber se nesses lugares tem algo para você comer, aí é um problema, você acaba comendo ruim, Aí você errado, precisa ser né? organizado de saber que você vai sair do trabalho, por exemplo, às 18 horas, vai pegar um ônibus às 18h30, vai chegar na sua casa às 21h. Então você tem um período aí de 3 a 4 horas que você vai estar na rua, vai estar se transportando de um lugar para o outro. O que você vai comer nesse tempo? Nem que seja um snack, alguma coisa só para segurar a fome, porque você você ficar com muita fome, chegar em casa, às vezes eu faço isso, tem dia que eu não consigo me organizar, eu chego em casa com muita fome, eu vou beliscando tudo que tem pela frente, porque até eu fazer comida, até tal, então você vai comendo. E quando você começa a beliscar, belisca aqui, belisca ali, você perde totalmente o controle do que você já comeu, do quanto você já comeu. Isso não funciona. E na hora da fome é onde a gente mais erra, tá? Aí que tá o pior problema. Bateu a fome, se tiver alguma coisa ruim na sua frente, você vai pegar e vai comer. Exatamente. Então, um dos segredos é não ficar com fome constantemente. E a Pá falou de snack, a gente vai até linkar com o próximo ponto aí, que é a leitura de rótulos. Quando a gente pensa em snack, a gente já pensa naquele pacotinho pronto, né, no saquinho que você vai abrir e vai comer algo fácil, industrializado e sem fácil. trabalho nenhum. Exato. E pode ser que tenha coisas saudáveis nesse meio aí, mas para isso é bom a gente saber ler rótulos, tá? Não só para isso, até para comprar um pão integral, para comprar, sei lá, uma paçoquinha ali que pode ter algum aditivo que você não entenda muito bem o que é. Fundamental para quem quer se alimentar de forma adequada, saudável, obrigatório saber ler rótulo de alimentos. Certo? Melhor ainda se o alimento não tiver rótulo. Por exemplo, você vai no hortifruti, você compra uns legumes, as folhas, tal, isso nem rótulo tem. Melhor, esse é o melhor que tem. Porque eu vou ler ingrediente, o que tem no ingrediente da laranja? Laranja, não tem o que colocar de rótulo ali. Uma laranja é uma laranja. Mas enfim, então é muito importante vocês aprenderem a ler rótulos. A gente já bateu bastante nessa tecla lá no canal do YouTube, tem vídeo sobre isso. Mas a gente vai repetir aqui de novo, porque é extremamente importante vocês saberem ler rótulo para saber o que vocês estão comendo. O rótulo que a gente diz é principalmente na parte dos ingredientes, né? Então vamos lá. Os ingredientes eles estão dispostos ali por ordem crescente de adição no produto. De quantidade naquele produto. Então, por exemplo, eu pego um pão integral. Tá falando que é integral.
E aí eu vou ler os ingredientes. O primeiro ingrediente daquele pão é farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha de trigo, farinha tá? branca. Essa farinha é a farinha branca. E aquele pão está sendo vendido como integral. Ah, então, mas essa empresa está burlando... Não está burlando a lei. A lei permite. Não está te enganando, porque a lei permite, tá? A lei permite uma certa que... quantidade. Exatamente. Tem que ter uma porcentagem da farinha integral, mas eles podem falar que é integral e ter mais farinha branca do que a integral, por exemplo. Então, tá vendo? Aí, um exemplo só da importância de vocês saberem ler rótulos. No caso dos pães, você encontra no mercado, só que geralmente eles estão escritos 100% integrais. Quando tá 100% integral, ainda assim, você vai lá, confere, e aí você, sabendo ler rótulo, você sabe o que você está comendo. No caso de também sem açúcar, né? Zero adição de açúcar. Só que aí você vai ver, tem outras coisas ali que servem para adoçar. Que não tem o nome açúcar. Não tem o nome açúcar, mas tem um impacto glicêmico... muito alto. Igual ou pior do que o açúcar branco. Exatamente. Então tem que ficar ligado também nesses nomes aí, como... Por exemplo, xarope de milho, os xaropes todos que eles usam. Por que eles usam esse tipo de açúcar? Porque é mais barato. Então, para eles, é muito mais... O valor fica... Eles barateiam o custo deles. Além de ter aquele lance sem açúcar, né? Tem um apelo comercial de não ter açúcar, mas tem um outro produto ali que tem o papel, às vezes, pior do que o açúcar. Maltodextrina. Pesa menos no bolso. Comercialmente vende mais, porque tem um apelo saudável. E, enfim. E tem aí o açaí, por exemplo. O açaí é um vídeo que eu ia fazer falando sobre o açaí, que tem o xarope de guaraná e tem outras coisas que adoçam. Muita gente acha que é muito saudável. O açaí puro, de fato, é saudável, mas o açaí puro tem gosto de terra. Então, quem que vai comer um negócio com gosto de terra? Exatamente. Então, eu coloco ali vários... tem o adoçante, eu já vi açaí com adoçante também. Tem. Aí tem os xaropes de guaraná que colocam ali, e isso tudo acaba virando uma carga glicêmica, tem carboidrato bastante ali, uma carga glicêmica muito alta. Não é que vocês não podem comer, a gente não está falando que açaí é ruim, não comam açaí. Não é isso. Mas você tem que saber o que você está comendo, porque sabendo o que você está comendo, você consegue encaixar na sua alimentação de forma saudável, sem exagerar e sem ter que cortar tudo aquilo. Sim, a gente vê, voltando ao sem açúcar, só que ele é adoçado. É adoçado com o quê? Vamos ver. Você está comendo um docinho ali, no pacotinho industrializado, ele é doce, mas ele não tem açúcar. Então, como que ele é adoçado? Procura saber ali no rótulo. Qual é o adoçante que está ali? Tem adoçantes artificiais que são prejudiciais à saúde. Por exemplo, o aspartame. Então, já fica de olho, começa a fugir desse tipo de coisa. Começa a fugir de nome que você não conhece. Às vezes você lê em rótulo nome que você não consegue nem pronunciar. Foge disso, porque se você não consegue nem ler, nem falar o nome daquilo, comida, com certeza aquilo não é. Então o que você está colocando para dentro? Nem você sabe. É uns códigos malucos, né? IN não sei o que, 88, enfim. Conservante, estabilizante, enfim, um monte de coisa que a indústria adiciona, realçador de sabor, que você não sabe o que está comendo. E são coisas que não são legais para o seu corpo, são inflamatórias, não são legais. Então, a gente fala, pode comer o industrializado, desde que você saiba o que tem nele, saiba o que você está comendo, mas sempre dê preferência para comida de verdade. A gente não vai ficar alongando muito em item a item, porque também a gente não sabe explicar sobre todos eles detalhadamente, e a ideia também não é essa, a ideia é abrir sua cabeça para que você comece a pesquisar e entender sobre isso. Se tem algo que você não sabe o que é, vai no Google lá, o Google sabe tudo, procura alguma fonte confiável, né? Para ficar claro, nem eu nem o Rafa, a gente não é nutricionista, a gente não é nada. A gente gosta do assunto e a gente estuda por conta, lê, se interessa, vai atrás para saber sobre isso, que é o que todos deveriam fazer. Então é uma coisa que a gente vai bater na tecla aqui, que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir procurar, buscar saber sobre essas coisas. Porque a gente senão recebe pergunta, voltando, desculpa, no YouTube, no Instagram, de pessoas que têm problema físico, problema de ligamento, problema na coluna, perguntando se pode fazer determinado exercício. A gente não é profissional da área, não é médico para falar isso. É a mesma coisa que perguntar o que ela tem que... como que eu faço uma dieta? Então, passa para mim, o que eu tenho que comer? A gente não pode fazer isso. Um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, vai
prescrever uma dieta, mas aqui a gente sabe que não é todo mundo que tem condições financeiras de ficar visitando um nutricionista, então a gente vai passar ideias do que a gente está acostumado a fazer. E a gente procura que vocês, a partir disso, vão buscar saber, se interessar e entender mais sobre isso, para não serem enganados pela indústria, que é o que acontece com a maioria das pessoas. O ponto principal está na pesquisa. Começa a estudar, começa a pesquisar o que você não sabe. A gente não está falando aqui para vocês virarem experts no assunto, mas o básico. Pesquisa o que você está comendo. Tenha dúvida em algum ingrediente que está na embalagem, no rótulo ali, dá uma olhadinha no Google. Deixa eu ver esse adoçante aqui. Glutamato monossódico, deixa eu ler sobre ele. Que é isso? Para que serve? Que mal ele faz? Que bem ele faz? Porém, gente, uma coisa muito importante, busquem fontes confiáveis. Porque pesquisa paga pela indústria, você tem de monte para dar o resultado e falar o que eles quiserem. Então, sejam críticos. Então, veem a fonte de onde vocês estão lendo, o que vocês estão tirando aquilo, mais de uma fonte, porque a informação tem de monte e informação de má qualidade. Então, isso também, vocês têm que ser críticos em relação a isso. A gente resolveu entrar nesse ponto porque eu consumo bastante carboidrato até, como batata doce, abóbora, feijão, arroz integral. E aí meu pai esses dias perguntou, eu tava me sentindo um pouco sonolento e tal, ele perguntou pra mim se eu não tava assim por conta da minha restrição a carboidrato, se não tava faltando carboidrato na minha dieta, porque eu precisava comer uma massa ali, enfim, então pra ele carboidrato... macarrão. Ia pra macarrão, lasanha, pão. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem diversos outros alimentos saudáveis. Fontes de carboidrato. Fontes naturais e fontes mais saudáveis do que essas de carboidrato. Então, por isso que a gente resolveu abordar esse ponto. Assim como o pai do Rafa não sabia, talvez, que a batata doce é carboidrato ou outros tipos de alimentos contêm carboidrato, pode ser que você também não saiba. E é uma forma de enriquecer a alimentação de vocês quando vocês sabem o que vocês estão comendo, o que você pode colocar ali e acrescentar no seu prato. Para dar uma variada também. Exatamente, porque é excelente variar a alimentação, nutrientes diferentes, todo mundo precisa variar a alimentação. É isso aí. Para encerrar esse vídeo, a gente vai deixar uma dica de café da manhã, para você já começar a fazer amanhã mesmo, se não tiver os ingredientes, depois de amanhã então, para comprar os ingredientes amanhã. Ovinhos mexidos, que eu não dispenso de manhã, adoro, proteína. E um pãozinho low carb, porque no meu plano alimentar, eu como proteínas e gorduras na parte da manhã. Você pode comer, sim, carboidratos sem problema nenhum, depende do seu objetivo e do seu plano alimentar. Então, a gente vai deixar um link aqui com uma receitinha de um pão low carb e a gente indica comer com um ovinho mexido. Que fica uma delícia. É o pão com ovo, famoso com pão com ovo. Completamente naturais, né? Então, a gente vê vocês no próximo vídeo. Até mais.